eu contar uma experiência para vocês, verídica, não saia daqui, presta atenção nessa experiência. Eu tenho um amigo, profetão, não vejo há muito tempo, vou ser sincero, é daqueles homens que ficavam 30 dias no monte, e eu brigava muito com ele sobre isso, mas ele se separou e quis ficar eunuco, a mulher separou dele, largou dele quando ele foi para Jesus, era aquele crente tá listrado de uma lista só, e ele ficava no monte, tem muitos assim, e ficava 20, 30 dias. Então um dia Deus falou para ele assim, ele estava lá em Realengo, hoje ele não vai mais para lá porque ele tá horrível, o tal do Batã, a bandido tomou aquilo lá. Então ele estava lá no Batã, no morro aqui no monte do Batã, naquela época, foi de 2005, 2006, alguma coisa assim. E lá no monte do Batã, Deus falou para ele assim, eu quero que você vá numa igreja, desce. Ele desceu, e ele tinha só o dinheiro e ele falou, poxa senhor, é longe, Deus falou, você vai pegar o ônibus tal, falou o nome do ônibus, 918, é Bangu Bom Sucesso. Ok, ele pegou o Bangu Bom Sucesso, foi lá pra estrada, pegou o ônibus e foi parar numa consagração lotada num bairro aqui do Rio de Janeiro. Eu não vou falar para não talvez alguém more perto e vai ligar uma coisa na outra, apesar de ter muito tempo. E o Espírito Santo falou para ele, desce aqui que é aqui. Aí ele desceu no ponto e ele falou assim, e ele contando que o Espírito Santo falou assim, agora vai até lá embaixo, pega a quarta direita. Vocês creem nisso, gente? É lindo, isso é maravilhoso. Eu passo por isso, já passei muito por isso, e é lindo quando o Espírito Santo pega e fala assim, me dá a mão. E você dá a mão para você igual uma criança e vai embora. Aí o Espírito Santo falou para ele assim, entre naquela quarta rua direita, você vai ver lá uma igreja X. Não vou falar o nome da igreja também não. E ele entrou, eram 10, quase 11 horas da manhã, ele em jejum já em jejum há 21 dias, ele crê e ele desceu. Quando ele entrou era uma consagração, mas pensa numa igreja grande, uma igreja que cabia 400, 500 pessoas, e uma consagração que tinha aquelas consagrações que bota a gente pelo ladrão, e lotado, aquela consagração que vai de 8 da manhã até 2 da tarde, tem as consagrações que vai o dia todo, né? E ele entrou, foi lá, aí não se apresentou como profeta, nem como pastor, nem como missionário, ele é pastor, tem a carteirinha de pastor, né, de uma convenção e tal. Chegando lá, tá tudo bem, daqui a pouco Deus falou para ele assim, presta atenção. E ele ficou olhando para ver o que era, de onde era, o que vinha. Levantou uma mulher e começou a profetizar. Profetizou para um, profetizou para outro, profetizou para outro, foi profetizando para outro, para outro, para outro. Quando ele olhou, atrás da mulher tinha um demônio. Tinha um demônio. O demônio, tudo que o demônio fazia, ela fazia, como se fosse uma sombra. E ele falou, que é isso, Senhor? Ele falou assim, pois é. Ela já está aqui há mais de 10 anos profetizando, ela é idolatrada aqui. E ele falou assim, mas como, Senhor? Como é idolatrado? Eu estou vendo homens lá, quem é o pastor? Ele falou assim, vai lá e avise a irmã que é líder de oração que isso eu engano, que hoje acaba. Aí ele falou, tá bom. Ele deu um jeito, chegou lá no primeiro banco, todo humildezinho, que ele é humilde, é um homem muito humilde, muito usado por Deus, fez assim. E a irmã fez assim, e a outra profetizando, mete a mão na cabeça de um, profetizando, e falou assim, irmã, Pai do Senhor Jesus, eu sou o pastor fulano, aí mostrou a carteira para ele. Eu nunca vim aqui, mas o Espírito Santo me tirou lá do monte. Eu estava lá no Batã e o Espírito Santo mandou descer para vir aqui. Eu nunca vim aqui, nem sabia que essa igreja existia. E eu vou dizer uma coisa para a irmã, se a irmã está ligada no mesmo espírito que eu, aquela mulher que está lá profetizando, ela está endemoniada. Minha irmã deu um salto. O quê? Não, que é isso? Essa irmã é mulher de Deus. Essa mulher está conosco. É uma missionária. E barará, barará, barará. Falei, irmã, eu conheço as coisas do mundo espiritual, irmã. Irmã, eu me separo para Deus, irmã. Eu fico no monte 20, 40 dias, irmã. Não, mas o senhor não pode falar isso. Isso é um julgamento. Eu não estou julgando, irmã. Eu estou vendo, irmã. E é o que eu falo, o ego, né? E a irmã da oração, a líder da oração, não queria aceitar isso. Não pode. Aí tá, chamou o pastor. Aí o pastor desceu, ele disse a mesma coisa, pastor, tudo bem, que aqui minha carteira, eu sou da convenção, né, tal, barará, barará. Falou a mesma coisa, o pastor, assim, ô irmão, isso é muito sério, irmão. Falou, pastor, vivo na presença de Deus e vivo o nosso Deus, que eu não vim aqui para brincar. Eu estava no monte, jejuando, orando, buscando a presença de Deus. O Senhor mandou eu descer aqui. E quando eu cheguei aqui, Deus me mostrou. Aí o pastor falou assim, olha, irmão, vamos fazer o seguinte, se você tem convicção de que é Deus, então vai lá você. Ele falou, pastor, mas eu não posso fazer isso, eu estou na sua igreja. Eu não posso desrespeitar a sua autoridade, nem das irmãs que estão aqui. Eu não vim aqui para fazer bagunça. Eu vim aqui só para dar um recado de Deus. E fui embora. É com vocês mesmos. Aí Deus falou assim, não, vai você porque eles estão... Olha bem, eles estão tão contaminados que eles não conseguirão tirar esse demônio dela. Pegou? Eles já estão contaminados, ou um contágio com a congregação. Aquela igreja estava contagiada, contaminada. É o que eu falo, a gente acaba, de uma certa forma, normalizando a feitiçaria no nosso meio. Não, é profecia de Deus, foi cura, foi isso... E ele foi devagarinho se esgueirando. Quando ele estava para se aproximar 3, 4 bancos daquela mulher, na hora, ele falou assim, interessante, ô Maurício, que eu não precisei botar a mão nela não. Quando eu cheguei assim a 5 metros dela, 3 bancos, ela gritou e falou, o que você está fazendo aqui? Sai daqui, essa igreja é minha. Olha o que ela gritou.
o que você está fazendo aqui? Sai daqui, essa igreja é minha. E ele muito calmo, muito tranquilão, paletó listado de uma lista só, foi assim, sai em nome de Jesus, acabou o seu tempo aqui, Deus me enviou para te mandar embora. Tombou. Aí, pastor, dirigente do círculo de oração, não preciso nem falar o nome da igreja, né? Dirigente do círculo de oração, fica todo mundo, aquele burburinho, e canta louvor, e puxa louvor, e tira a mulher desmaiada, leva lá pro canto, ele vai lá e pum. Ou seja, aquela criatura estava há quase uns 10 anos, ia, voltava, sumia, voltava, de que ia fazendo missões em tal lugar. Vocês estão vendo? É isso. Mas por quê? Porque nós estamos aceitando a feitiçaria como profecia. Estamos aceitando, demônios estão falando nas igrejas, estamos permitindo. Demônios estão falando, eu não estou dizendo que o demônio, eu não vou chamar a Espírito Santo de demônio, porque isso é um pecado sem perdão. Eu não estou falando do doce Espírito Santo, não estamos falando de pessoas que um dia, de alguma forma, foram usadas pelo Espírito Santo e que hoje não são mais. Você entende isso? E a gente não tem mais discernimento de espíritos. Por que perde discernimento de espírito? Porque temos Halloween dentro da igreja, temos festa junina dentro da igreja, temos carnaval dentro da igreja, temos Natal com árvore de Natal dentro da igreja. Nós, cada vez, preste atenção no mundo espiritual. Aí eu sou radical. Esse cara não tem nada a ver. Deixa eu te explicar. Existe uma faixa espiritual que é o subliminar. Está no pré-consciente, em nome do Senhor Jesus. Entenda isso.